Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos dar uma olhadela mais a fundo a uma proposta que nos pareceu bastante estimulante. É de um documento de 2019, do Edson Zogby, e chama-se Metodologia Inovadora de Ensino. Uhum. O ponto de partida do autor é algo que eu acho que todos reconhecemos um pouco, não é? Aquela sensação de que os modelos de ensino, de formação, estão assim meio estagnados, Sim, sim. com dificuldades em gerar interesse real, participação. É uma queixa comum, sem dúvida. Especialmente, diria, na formação em contexto profissional, não é? Conseguir que as pessoas se envolvam mesmo, que vejam a utilidade, é um desafio constante. Modelos muito, expositivos, muitas vezes falham aí. E é precisamente aí que nós queremos entrar hoje. Vamos tentar desconstruir esta metodologia do Zogby, perceber como é que ele pensa ultrapassar isto e que potencial é que isto pode ter. Certo. Ele, curiosamente, apresenta isto quase como um exercício de criatividade. Diz que é uma solução possível e até está aberto a críticas, a sugestões. O que é bom, essa abertura é sempre positiva. Mas o que me chama mais a atenção, assim, de início, é essa ideia de focar na dinâmica do conhecimento que já existe no grupo. Sim. Porque muitas vezes isso é ignorado, não é? Parece que ele quer usar esses recursos internos de outra forma. Vamos lá ver como. Ok, então vamos a isso, vamos mergulhar na estrutura. A ideia base, que ele chama provisoriamente metodologia para a formação dos stakeholders relacionados a um universo profissional qualquer. Pronto, um nome Sim, um um bocadinho bocadinho longo, sim. ferrão, mas já que aponta para onde ele quer ir, não é? Focar nos interessados, num contexto específico e começa logo com um passo que me parece chave. O tema da formação é escolhido pelo próprio grupo de formandos. Ora bem, isso por si só já é uma diferença grande em relação ao habitual, não é? Pôr as necessidades e os interesses deles no centro logo de início. Uhum. E pode criar logo ali um alinhamento, uma relevância que ajuda muito na motivação. Não é uma coisa imposta, mas algo que vem deles. Sem dúvida. E depois de definir o tema, a metodologia divide o público, os tais stakeholders, em três grupos, muito distintos. Vou detalhar. Força. Primeiro, temos o grupo A, que ele chama o que a teoria indica. Aqui estão as pessoas com, digamos, competências explícitas sobre o assunto. Uhum. Ou seja, quem tem formação académica, certificados, diplomas, estudou aquilo formalmente. E ele sugere que se podem identificar, sei lá, pelos CVs, base de dados de RH. Ok, o conhecimento formalizado, estruturado. Entendido. Depois, temos o grupo B. Como fazemos? Este grupo é o da competência tácita. São os profissionais que têm experiência prática, não é? Aqueles que sabem fazer no terreno, que dominam os processos do dia a dia. Aqueles que muitas vezes não têm o papel, mas sabem como a coisa funciona. Exatamente, mas podem não ter uma credencial formal para isso. E aqui a identificação seria mais por questionários sobre a prática deles, a experiência real. O famoso conhecimento experiencial. O saber fazer que tantas vezes é o que move as coisas, mas que raramente é valorizado nos sistemas formais. É uma distinção importante. É mesmo. E por fim, o grupo C, desejamos aprender. Este é o grupo, digamos, dos aprendizes assumidos. Certo. São as pessoas que, sobre aquele tema, ou sabem pouco ou nada, ou querem melhorar o que já sabem, e dizem isso abertamente. A identificação também seria por inquéritos sobre o que querem aprender. Portanto, temos os teóricos, que é o A, os práticos, o B, e os aprendizes, o C. É uma forma interessante de olhar para as diferentes relações com o conhecimento dentro da mesma empresa ou grupo. Mas, e depois, como é que isto se junta? E é aqui, acho eu, que está o pulo do gato da proposta. Em vez de uma formação tradicional, onde talvez alguém do grupo A ia ensinar o grupo C, ou contratava-se alguém de fora, Uhum. o Zogby propõe uma coisa diferente. Convida as pessoas dos grupos A e B para participarem ativamente, mas não como alunos, como monitores. Ah, essa inversão de papéis é muito interessante. Quer dizer, quem já tem o conhecimento, seja ele teórico ou prático, passa a ser um recurso ativo para a aprendizagem dos outros. Exato. Potencialmente isto mobiliza muito mais do que dizer, olhe, venha assistir a mais uma formação. A ideia será que eles partilhem o que sabem, as suas perspectivas, tanto com o grupo C como, se calhar, entre eles próprios. Precisamente. E é aqui que a proposta me parece ainda mais inteligente, porque pensa na motivação destes monitores. O convite não é só tipo, venha ajudar os outros. Ok? Para o grupo A, os teóricos,
Participar como monitor é apresentado como uma hipótese de confrontar e até atualizar os seus conhecimentos teóricos com a realidade prática atual da organização. Faz sentido. Podem descobrir que a teoria já mudou ou que a prática arranjou soluções que a teoria ainda não viu. É uma forma deles próprios não ficarem desatualizados. Claro, o conhecimento teórico parado corre o risco de ficar obsoleto ou desenquadrado. Esta dinâmica força esse confronto com a realidade. E para o grupo B, os práticos, qual é o ganho deles? Para o grupo B, o como fazemos, participar como monitor, abre uma porta muito interessante para o reconhecimento e a valorização da experiência deles. Como disseste, muitas vezes este conhecimento tácito é invisível. Ao partilharem ativamente o como fazer, podem ter essa experiência formalmente reconhecida, talvez com uma certificação interna ou algo que ajude na progressão da carreira. O autor até sugere que isto pode ser a base para essa formalização. É uma troca. Sim, eles partilham saber, a organização reconhece-o. Isso toca em pontos-chave da andragogia, da educação de adultos. Reconhecer a experiência prévia é fundamental. Exato. E mais, transforma a formação numa espécie de comunidade de prática. Temporária, vá. O que é giro é pôr o conhecimento teórico e o prático lado a lado, a dialogar, em vez daquela hierarquia habitual. Mas essa proximidade toda entre o que a teoria diz e como fazemos, isso não cria ali uns atritos? É uma excelente questão. Como é que se gera essa fricção? Pois, o clássico, isso na teoria é bonito, mas aqui não funciona assim. Exatamente. O documento não entra em grande detalhe sobre como resolver esses conflitos, mas aponta para a figura do facilitador. O tal maestro. Isso, o maestro. O papel dele ou dela, que teria de ter competências pedagógicas, não é só passar matéria, é mais ser um curador, um moderador das interações. Orquestrar a coisa. Sim, orquestrar a troca, garantir que toda a gente é ouvida, facilitar o diálogo e, muito importante, ajudar o grupo a aprender com essas tensões entre teoria e prática. Não é fugir ao debate, mas usá-lo para aprender. Especialmente o grupo C, claro. O que exige do facilitador uma capacidade bem sofisticada, não é? Não é só gerir o tempo, é gerir dinâmicas, resistências, garantir que a coisa é produtiva. É um papel exigente. E aquela ideia de automatizar isto com inteligência artificial. Pois, o autor lança essa hipótese. Um sistema pedagógico automatizado, talvez com IA, a fazer de maestro. É uma ideia. Provocadora. Provocadora, sem dúvida. E ambiciosa. Olhando para as tecnologias educativas, um sistema de IA podia, em teoria, analisar o que as pessoas dizem, identificar padrões, sugerir coisas. Sim, talvez gerir a logística em grupos grandes. Exato, mas a parte da inteligência emocional, de ler o ambiente, mediar conflitos mais subtis, lidar com personalidades, isso parece-me um desafio enorme para a automação total, pelo menos agora. Uhum. Talvez um modelo híbrido, a tecnologia a apoiar um facilitador humano. Talvez fosse mais realista para garantir a qualidade da interação, que parece ser o coração disto tudo. É uma visão equilibrada. A tecnologia ajuda, mas a sensibilidade humana está lá para as partes mais delicadas. E todo este esforço, esta arquitetura toda, tem um objetivo claro, que o Zogby reforça: criar um ambiente de formação mais cativante, focado nos objetivos das pessoas, e isto parece-me importante, que acaba com a certificação de todos os participantes. Todos. Quer dizer, incluindo os monitores. Sim, a proposta é que tanto os formandos do grupo C, como os monitores dos grupos A e B, recebam uma certificação. Ah, Claro que seriam diferentes a refletir o papel de cada um. Para o C, uma certificação de aprendizagem. Para A e B, um reconhecimento formal por terem sido monitores, por terem partilhado o conhecimento. E no caso do B, talvez servindo mesmo para aquela formalização da experiência que falamos. isso é muito interessante. Dar um reconhecimento formal, tangível, aos monitores. Isso eleva a contribuição deles. Deixa de ser só ajudar. Passa a ser uma atividade com valor reconhecido. Exato. Pode ser um fator de motivação forte e ajudar a que participem mesmo. Reforça a ideia de que todos estão ali a aprender e a desenvolver-se, ainda que de maneiras diferentes. O autor acaba o documento de forma muito prática, com uma pergunta quase retórica. Isto não nos dá uma boa app para uso em empresas e instituições de ensino? Ele está claramente a pensar em como transformar isto num sistema tecnológico que se possa escalar. E se pensarmos no panorama geral da formação nas empresas, do desenvolvimento de talento, esta abordagem pode mesmo ser disruptiva.
Desafia aquele modelo mais passivo, unidirecional que ainda domina. Sim. A proposta do Zogby é: olhem para dentro. A maior riqueza pode já estar aí, distribuída entre os teóricos e os práticos. Se conseguirmos alavancar isto de forma sistemática, a formação pode ficar não só mais relevante, mas calhar até mais eficiente em termos de custos. A organização aprenda a aprender consigo mesma. Quase um ecossistema de aprendizagem interno que se autoalimenta. Mas a implementação, imagino que não seja simples. Não, claro que não. Há vários desafios óbvios. Primeiro, garantir que os monitores A e B participam mesmo, e de forma construtiva. Isso exige mais do que um convite, exige uma cultura que valorize a partilha de conhecimento. E o tempo para isso. Exato. Pode haver resistências, falta de tempo, receio de expor o que se sabe. Segundo, desenhar essas certificações diferentes têm de ter valor real para as pessoas e para a organização. Uma certificação só para inglês ver não funciona. Uhum. Terceiro, a questão do maestro, do facilitador, seja humano ou híbrido. Como já dissemos, é crítico. E por fim, claro, se for por aí, desenvolver a tecnologia de suporte a tal app ou plataforma. Tem de ser boa, fácil de usar e aguentar a complexidade disto tudo. São pontos importantes, sem dúvida, e o facto de o autor terminar a falar em colaborações para desenvolver um sistema sugere que ele sabe que do conceito à prática ainda vai um caminho. Exato. É uma proposta conceptual, com bases sólidas, parece-me, mas pô-la a funcionar bem na prática vai depender muito do contexto e de como se lida com estes desafios. Então, tentando resumir aqui o essencial do que vimos. Estamos perante um modelo conceptual de formação que tenta atacar de frente aqueles problemas do costume, baixo envolvimento, falta de relevância, Uhum. e faz isso com uma estratégia que me parece engenhosa. Mapear e mobilizar os diferentes tipos de conhecimento, o teórico e o prático, que já existem no grupo. A chave parece ser mesmo essa redefinição de papéis. Os especialistas não são só fontes de saber, são monitores ativos que ajudam os outros, o grupo C, a aprender. Mas, e isto é crucial, o processo é desenhado para beneficiar toda a gente. Sim, os aprendidos têm uma experiência mais rica e os monitores ou atualizam conhecimentos ou veem a sua experiência validada. É um ciclo. Exatamente. Um ciclo virtuoso de partilha e de valorização mútua. No fundo, é uma aposta forte na inteligência coletiva da organização. Um reconhecimento de que o conhecimento valioso não está só nos manuais ou nos consultores externos, mas está ali distribuído nas pessoas. É precisamente. E o potencial disto está nessa integração que é feita de forma pensada, deliberada, das diferentes formas de saber. Tenta superar aquela velha divisão entre teoria e prática. Trata-as como complementares. E o diálogo entre o saber o quê e porquê, grupo A, e o saber como, grupo B, pode ser muito, muito rico. Sem dúvida. O que nos deixa com uma reflexão final que até vai um bocadinho além deste modelo específico. Se estes princípios, identificar, ligar, criar diálogo entre os teóricos, os práticos e os interessados, são tão potentes na formação formal, como é que as organizações podiam aplicar isto no dia-a-dia? Interessante. Como é que se podia cultivar de forma mais orgânica, mais contínua, esta cultura de partilha, de reconhecimento dos saberes uns dos outros e de aprendizagem junta, fora das salas de formação? Fica a ideia no ar, para pensarmos nos nossos contextos.